Diz assim a palavra de Deus, em 2 Samuel 20. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial. Diga comigo, homem de Belial. Cujo nome era Seba. Diga, Seba. Homem de Belial, Seba. É dele que a gente está falando hoje, ok? Você vai entender um pouquinho mais por que a gente escolheu Seba para falar sobre ele. Filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé. Cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou os reis as suas 10 concubinas, que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia, e as sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até ao dia em que morreram, vivendo como viúvas. O rei Davi ele se apartou das suas concubinas nesse período. Disse o rei a Amasa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que nos fez Absalão na última revolta. Quer dizer, o cara demorou a ir lá buscar ajuda e fazer o que o rei tinha mandado. Então agora foi pior para Seba o que ele fez do que Absalão, que era o filho de Davi, que tinha se revoltado contra Davi, contra o reino. Pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe e a guarda real e todos os valentes. Cadê os valentes, gente? E todos os... Ah, vocês vieram, coisa boa, maravilha. Os valentes estão no culto das mulheres, estou adorando isso. Tem uns valentes solteiros aí, gente. Acho bom vocês olharem para o solteiro, inclusive. Então, o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, a pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada. Cadê a espada, Laura? Dentro da bainha. Cadê a espada? Trouxe, não? Vem aqui mostrar a espada. Vem aqui. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe... Ótimo, adorei. Disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que esse o feriu com ela no abdômen. Vai lá. E derramou por terra as entranhas. Não o feriu a segunda vez, não. Foi uma vez só. E morreu. Diga comigo, e morreu. Isso aí, Laura, fala, e morreu. Então, Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram a quem, gente? A Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a Amasa e disse: quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho, e vendo um moço que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Até aqui, daqui a pouco a gente segue. Porque esse texto você tem que entender a história, o contexto histórico dele. Aqui, Davi está no meio de uma... Obrigado pela espada, pela sua ajuda.
militar, tipológica e profética nesse momento, para que as pessoas compreendam que a guerra era real, né? Vivam pela espada e morram pela espada, mas vivam pela palavra, morram pela palavra. Isso aí. Pregando de verdade essa menina, hein? Que tremendo. Senta lá, ô guerreira. Me amarrei. Então, Davi está passando uma situação difícil, porque ele está no meio de uma guerra e o próprio filho dele traiu ele. Gente, a hora que filho trai pai é um negócio sinistro. Tudo pode acontecer, no meio de 12 sempre tem um que trai. E ele estava no meio de um reajuste com seus guerreiros, e ele entende que Seba, ele está criando muito mais problema para ele nesse momento, e mais perigo para todos os que estavam ao seu redor do que o próprio filho Absalão, que partiu seu coração. Absalão, se você não sabe, era o filho mais bonito de Davi, e ele morre no meio de uma revolta. Ele separa o reino do norte, o reino do sul, e ele morre com os cabelos presos numa árvore, e é horrível isso, e tanta dor que Davi vive nesse período. E aqui nesse momento ele diz: olha, a gente não vai mais passar por isso. A gente já teve problema com Betseba, a gente já teve problema com tanta coisa, com filhos, e nós precisamos guardar o reino. Então, aqui, Joabe sai com vestes militares, preparado para tudo. Mas eu preciso te encorajar nessa noite, porque o exército de Deus, quando marcha, ele marcha levando tudo que vê pela frente. Porque se o Senhor vai à frente desse exército, dessa igreja, dessa casa, dessa família, logo, quem está no contraponto da vontade de Deus fazendo a injustiça, será alcançado pela justiça. Porque Deus, ele não opera a justiça do homem, ele opera a justiça dele. E a justiça dele é a palavra. Por isso que a palavra de Deus nos deixa fazer prova dela mesma. Não é de Deus, mas da palavra. Porque a palavra, ela é uma ordenança, ela é um testamento. Aquilo que está escrito é verdade, mesmo sendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tipologicamente, nós compreendemos que todas essas guerras, elas são como pinturas, como mapas, para nós compreendermos o que está acontecendo na nossa vida. Então, esse povo é guerreiro, esse povo sai andando, marchando. Ele manda alguém fazer um trabalho, esse cara, ele demora a resolver. E quando você demora a resolver alguma coisa, aquilo dá bicho, aquilo dá problema. Você demora a confrontar, aquilo apodrece. Você demora a botar para fora, vomitar. Eu não sei quantos de vocês aqui já comeram uma comida estragada. A melhor coisa que você tem que fazer, quando você percebe que comeu uma coisa estragada, é vomitar. As mulheres conseguem vomitar muito mais fácil que os homens. Eu não sei por que isso, mas as mulheres simplesmente percebem que tem uma coisa estranha, elas blá. Eu acho que tem a ver com a gravidez, com a questão de expulsar aquilo que vai fazer mal ao que ela está gerando. Então, esse homem demora a obedecer a ordem dos capitães do exército, mas Joabe, ele começa a marchar e ele vai cercando a Seba, até que ele chega numa cidade chamada Abel Bet Maaca. E apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Então havia um povo que ia com Joabe, havia um povo que ia com outro líder, havia um povo que ia com outro líder. Mas o exército de Joabe era um exército poderoso, que tinha a legitimidade do seu comandante para seguir marchando. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você aqui. Seba vai achar uma cidade fortificada. Eu quero explicar que as cidades fortificadas, elas tinham muros que podiam andar carros hoje. Um bugre hoje podia andar em cima desse muro. Até hoje, Israel é uma cidade fortificada. Ela tem colinas, ela tem bases do exército em Golã, ela tem outras bases ao redor de Israel. Até hoje, com tudo que vivemos no mundo, nós percebemos que existem guardas em lugares específicos. Eu quero dizer para você que não dormita o guarda de Israel, aquele que guarda a tua entrada e guarda a tua saída, aquele que guarda os muros de Jerusalém, os muros de Israel, é o mesmo que guarda a sua casa. E nenhum incircunciso, filho do diabo, rebelde, nenhum daqueles que trazem maldição sobre si, poderá ficar no meio da sua casa por muito tempo. De manhã nós falamos sobre isso. E eu quero dizer para você que se um Seba entrou na tua cidade, você vai ter que entregar a cabeça dele.
Ai, pastora, o negócio tá sinistro desde de manhã. É que é espada, é tipológico. Não vai sair daqui com arma, com faca, com nada disso. Você vai preso, eu nem vou te visitar. Viu? Se for no entendimento, não, olha lá, hein? O que acontece? O ponto alto dessa mensagem nessa noite, eu quero que você compreenda que Joabe representava Davi. Seba representava a rebelião e o diabo. O pecado. Acorda para mim, menina. Uma mulher dentro de uma cidade vendo que ela vai perecer porque o exército vinha com força. O exército tinha demorado chegar. A ordem do rei estava angustiando. Estava trazendo angústia a todo aquele povo, porque não, sabe aquela coisa que não influi nem contribui, não resolve, não desata, não anda? Joabe pega o que não resolve e fala, me dá essa barba aqui, toma essa espada aqui, sai da minha frente, segue marchando. Porque você precisa ter um foco, e ele tinha um foco. E gente focada consegue. Essa mulher está dentro da cidade, ela é invadida pelo mal. Olha o que uma mulher pode fazer, olha para mim, olha o que uma mulher consegue. Uma trombeta de rebelião é tocada, pará! E se separam os povos. Um que tinha que resolver não resolve, posterga, piora o problema para Davi. O caos está instalado. Aquilo que não se resolve na hora é pecado postergado. Quando cai alguma coisa no tapete, se você não tirar na hora com água quente, você vai ter que gastar dinheiro com lavanderia. Caiu no tapete, limpa na hora. É assim com o pecado. Deu ruim, limpa na hora. Sujou, limpa na hora. Pecou, confessa na hora. Perdeu, procura na hora. Porque aquilo que você posterga vira tragédia. O primeiro que postergou levou uma cidade ao perigo. Mas dentro dessa cidade tinha uma mulher. E essa mulher, ela entendia de lei. E ela se levanta como uma mediadora de conflitos. Eu não sei se você já foi uma mediadora de conflitos. Eu não sei se você já teve que entrar no meio de uma greve para conversar com os grevistas. Eu não sei se você já teve que entrar entre o seu marido e o seu filho para mediar um conflito. Eu não sei se você já teve que entrar entre um pai e uma mãe para mediar um conflito. Eu não sei se você já teve que conversar com governantes para mediar um conflito. Mas eu quero dizer para você que se você está vivendo agora um conflito e algo que você não tem culpa entrou na sua vida, algo que tomou a sua paz, Deus te chamou para se levantar a sua voz e mediar o conflito, porque o exército que vem contra ti é o exército de Deus vivo. Então é importante mostrar as suas insígnias e dizer a que povo você pertence. Aquela mulher podia ser confundida pelo tipo de gente que estava dentro da cidade dela. Você está entendendo isso? Nós estávamos em Israel agora nessa caravana, foi, Márcia? A gente estava saindo do túmulo de Jesus e estava em pleno Ramadã. O túmulo de José de Arimateia. Jesus não tem túmulo, que ele está vivo. Era emprestado. A gente estava saindo do túmulo e de repente a polícia de Israel começou a fechar a rua, porque era o primeiro dia de Ramadã e o nosso hotel era na rua do túmulo. E nós saímos com um grupo andando. Gente, pense no BOP israelense, um negócio assim. Nunca tinha visto tanta polícia em Israel, sabe? Era um povo diferente, uma farda diferente deles. E aí eles começaram a colocar aquelas barricadas. Aí uma coisa que eu achei legal foi, como o Trump tinha estado lá, os norte-americanos estavam assim, felizões, né? Tipo, cidadãos israelenses, nós vamos andar aqui, que nem o carioca faz, tipo, aqui é minha cidade, vamos andar aqui. Aí eles estavam donos de Israel, os americanos, norte-americanos. A gente sabe como é que eles são com política, né? Aí tinha um, bem na frente do nosso grupo, que veio com um passaporte assim, e falou assim, cidadão americano, dá licença. Aí foram cotovelando a gente foi sendo levado, né, junto com os muçulmanos, a gente
Nosso grupo no meio, pura emoção. E Israel com emoção ou sem emoção? Com emoção. Vai com a Fernanda Brum, com a galera que tem emoção. E aí o cidadão norte-americano, e com todo respeito, eles têm o direito deles também de fazer o que eles quiserem, eles têm as alianças deles, mas eles estavam lá, a gente sem aliança nenhuma, brasileiro, aquele grupo de 40 e tal. E ele chegou e falou assim, dá licença, em inglês, com a polícia de Israel. Cidadão americano, nós temos que passar. E não passava ninguém, gente. Não passava um, não passava geral, não passava ninguém. E eu e Isaac, aquela confusão, e Emerson e o Damião na frente. Aí o meu guia, que é o Damião, ele chegou lá na frente e falou assim, em inglês, metade português, metade hebraico, não lembro mais em que idioma que eu ouvi isso. Ele falou assim, com o policial brabão. Eu falei, meu Deus, todo mundo preso agora. Como é que vai ser isso? Aí ele olhou e falou assim, eu tenho que passar com meus pastores e com toda a caravana deles. Aí os policiais, sim, abriram. Aí nós passamos assim. Não foi, amiga? Foi nessa. Que poder. Que Deus é esse, né? Ele gritou e identificou a gente. Aí eu passei pelo cidadão norte-americano e falei assim, então, valeu, depois tu passa, eu sei que tu vai passar, mas fui, vou estar no banho quando tu passar. Gente, essa mulher, ela não aceitou ser confundida com o inimigo que invadiu a cidade dela. E eu quero que você decida nessa noite a não ser confundida com aquilo que aconteceu na sua vida. Você não se parece com aquilo que invadiu você. Você não é a enfermidade que está aí no teu corpo. Você não é o que te causaram. Você é o que Deus fez você para ser. E nessa hora, essa mulher levanta. E ela sobe no muro, gente. Você tem que... Laura, cadê nós? Laura, é nós para subir no muro, Laura. Tu e eu para subir no muro. Uma dá pé para a outra sobe, entendeu? Sou dessas. Tu é, cara. Então eu dou pé para tu por enquanto, que tu é pequena ainda, na altura só. Mas se eu te der um pé, é você que desenrola. Tu vai ter que falar. Eu sempre digo, Emerson, olha... A melhor coisa que tem, se não quiser ser convencido do contrário, é não me deixar falar. Porque se você me deixar falar, eu vou te convencer do contrário. As mulheres têm um dom que elas têm que usar adequadamente. E esse é um dom de mediação de conflitos. A gente não pode botar fogo na cidade. Ela levanta e ela fala, Joab, ei! Vem, é você, Joab? Aí fala, sim, deixa eu te dar uma ideia. Aceita a ideia? Aí ele, aceita a ideia. Estou traduzindo, tá, gente? Isso é a linguagem do carioca. Aceita a ideia ou perdi? Não, aceita a ideia, vamos desenrolar. Aí ela fala assim, meu senhor, olha como é que mulher é um negócio assim. Meu senhor, Joabe, né? Toda, sim senhor, não senhor e tal, porque ele estava com a farda e com a espada, que você viu que devia estar suja de sangue do cara anterior ainda. Ai, que medo. Aí ela fala, ei! Identifica ele e se identifica. Não é o senhor que é o comandante do exército de Israel de Davi? Faria o Senhor que toda essa cidade perecesse e as mulheres e as mães pagassem por causa de um incircunciso? Ela usa um termo aqui, gente, que eu preciso ler para você entender como é que essa mulher era boa de política, ela era boa de pacificação, ela era boa de intermediar conflitos. Ela era, gente, uma... O que o Edivaldo é mesmo, amor? Eu sempre erro. Um diplomata. Ela era uma diplomata.
Ela tinha diplomacia, conhecimento da lei. Ela sobe naquele muro e ela fala assim, olha aqui, gente, olha que coisa tremenda. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel, porque pois devorarias a herança do Senhor. Por quê, Joabe? Respondeu Joabe e disse, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim, não. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entrega-me só este e retirar-me-ei da cidade. E então disse a mulher Joabe, eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e o lançaram a Joabe. E então tocou a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Olha isso. Eu estava com o Isaac com 1 ano e meio, eu estava indo para os Estados Unidos. E eu não sabia que eu não podia levar CD. E eu levei CD. Muitos anos, tá? O Isaac tinha que 1 ano e 2 meses, né, minha irmã? Que a gente foi parar lá na alfândega, na aduana. Eu e minha irmã fomos parar na aduana, né? O Isaac tinha 1 ano e 2 meses, a gente saiu do avião, papá, papá, papá. O menino ficava papá, papá. Queria comer. Tinha acabado a reservinha dele. Quando nós passamos na aduana, na alfândega, o policial falou, o que tem? Eu falei, CD. Não vou mentir. CD. CD de quem? Eu falei, de mim. Eu. Essa sou eu. O que você vai fazer? Eu vou levar para as igrejas. Ele falou, não pode. Eu falei, então tá, então não pode. Fica para você. Desculpa, foi mal. Cadê a nota? Eu falei, não, que nota? É meu. Eu trouxe da gravadora meu na minha mala. Quantos CDs tem? Eu falei, eu não contei, vamos contar. Aí ele falou, não, vai tudo para a aduana. Eu falei, sim, senhor, Deus me livre. Eu falei, mesmo a gente vai ser presa, né? E o garoto, papá, 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 papá. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, que eu vim fazer a tua obra aqui. E se eu soubesse que eu não podia trazer CD, eu não tinha trazido, não, Jesus, eu não sou dessas, não. Então, o CD é seu, e eu sou tua. Esse menino é teu, essa babá também é tua. Eu posso voltar do mesmo pé que eu fui. Não quer problemas. Fui para uma fila, um monte de gente apavorada lá. Chegou um cara para mim e falou, $5.000 para você tirar seu CD. Eu falei, Deus me livre, taca fogo nisso tudo, não tem $5.000. Posso ir embora ou eu volto para casa? Aí eu olhei assim, a gôndola dos policiais todos, tinha um com óculos igual do Jimmy Swaggart, assim, um policial lá, brabão. Falei, crente, vou lá. Aí eu cheguei lá e falei, não é possível. Olhei para ele e falei assim, vocês vêm para o Brasil, evangelizar o Brasil. Excuse me, sir. A mesma cena. O Isaac não tremia porque não entendia nada. Mas estava papá, papá, papá. E a gente orando. Falei, Jesus, eu não quero fazer nada errado aqui. Eu sou mulher da lei. Eu vou conversar com esse policial. Se ele entender o que eu estou falando, vai dar tudo certo. E eu que nunca estudei inglês e falo inglês porque eu recebi do dom de línguas, em posição de mãos. E olho um jeito na cabeça, né, Anderson? Você lembra dessa história? Mas na hora veio uma graça, assim, eu saí falando inglês, gente. Parecia que eu tinha 20 anos de CCAA. Ou britânica, ou conversação, qualquer coisa que você quiser. Olhei para ele. Eu era pastora batista na época, coloquei a minha identidade de pastora batista, junto com o meu passaporte. Mostrei para ele. Quando ele olhou a minha carteira, falou, hello, pastor. What? Aí eu falei, vocês vêm para o Brasil, evangelizam o Brasil, trazem música ao Brasil. Aí eu quero voltar com o meu material de evangelismo. E vocês prendem?
Que vergonha. Eu não quero mais isso. Ele falou, I'm sorry, pastor. Just a moment. Eu falei, yes, pai. O irmão olhou para mim e falou, eu sou diácono, me desculpa, está aqui o seu material, pode levar. Gente, isso é milagre. Isso é só por causa do nome de Jesus. Ele só fez isso porque ele podia fazer. Agora, o cara de pau é essa que vem do céu? Para ter uma estratégia dessa de me identificar e dizer, deixa eu ver se tem um crente aqui que vai entender que eu não estou fazendo nada errado porque eu quero. Mas eu estou aqui. Nunca mais eu levei CD comigo para os Estados Unidos. A gente manda pelo correio, faz como tem que fazer. Eu era menina, né? Isaac tinha 1 ano e meio, eu tinha 27 anos, eu acho. Ele tinha 1 ano e 3 meses, então eu tinha 28 anos. Eu estou com 40, já prescreveu, tá? Porque Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter. E de quem fala a verdade. Aquele homem me olhou no olho e falou assim, ela está falando a verdade. É verdade que nós fomos ao Brasil e nós evangelizamos o Brasil e nós mandamos tudo que nós tínhamos que mandar para cá e nós entramos e saímos o quanto nós queríamos e agora, porque essa mulher está nessa fila com essa criança no colo. Hello, pastor. Ele disse, eu sou um diácono. E ó, fez assim. Eu falei, só a honra e a fama de Jesus justifica uma pessoa que está dizendo a verdade e que não é encontrada em mentira num momento como esses. Não tente dar o seu jeitinho se você não anda com Deus. Não tente pedir justiça a Deus se você não está sendo pesado na balança do sangue de Jesus. Quando você pedir a Deus que faça justiça por você, pelo amor de Deus, entre debaixo do sangue de Jesus, porque nenhum de nós é encontrado justo se não for pelo sangue precioso de Jesus. Essa mulher salva toda uma cidade, porque ela se levanta e diz, eu sou uma pacificadora em Israel. O Senhor por acaso quer fazer mal a uma mãe e a seus filhos? E aquele homem, olha, nunca tinha sido confrontado por uma mulher. Querido, não queira ser confrontado por uma mulher que tem razão. Ela pode ser uma pacificadora, uma mediadora de conflito, mas se ela tem razão, ela vai conseguir o que ela quer. Agora você só se meta nisso numa causa justa, verdadeira, porque essa mulher tinha fama e credibilidade para juntar todo o povo de sua cidade para decidir buscar o pecado e entregar na mão do comandante. Ela junta a cidade e fala, olha só, eu fui lá, eu intercedi, eu orei, eu expliquei, eu falei. Agora vocês vão me dar o que está errado no meio de vocês. Porque se vocês não me derem o que está errado no meio de vocês, Davi vai passar por cima de nós com todo o exército e não vai sobrar ninguém. Às vezes uma mulher precisa se levantar dentro da família, reunir a família e dizer, gente, vamos orar, porque eu vou pedir por vocês, eu vou clamar, mas vocês precisam me dar o que está errado. Com criança não é assim? Onde é que está a tua maconha? Entrega na mão da tua mãe. Onde é que tu escondeu o roubo? Onde é que tu escondeu os cheques clonados? Onde é que tu escondeu os cartões de crédito que você está usando aí em nome dos outros? Toma vergonha, vai vir juízo de Deus sobre a sua vida e você não vai ter como se defender. Arrepende-te hoje e vai restituir quem tu roubou. Vai, se arrepende hoje e vai devolver a verdade que você escondeu. Arrepende-te hoje, porque quando você tiver que intermediar, quando você tiver que falar, quando você tiver que defender alguém, você vai ser bem sucedida. Seja reta, seja a sua palavra sim, sim, não, não, sim, sim, não, não, porque um capitão vai te perguntar e você vai dizer sim, sim, e ele vai te pedir e você vai dizer não, não, ou então você vai dizer já é, está feito. Uma mulher confronta um general, salva uma cidade,
salva a sua família. E eu encerro com a minha última experiência. Isaac era criança ainda, pequeno ainda, devia ter 3 anos. Nós estávamos na casa de Vargem Grande, eu estava num loop de eventos que eu não conseguia ver meu filho por dias. Nós chegávamos em uma cidade, era ano político, e logo o meu agente vendia um outro evento para outra cidade, e antes que eu voltasse para casa, eu já tinha que pegar um novo avião, e aquilo foi me dando uma angústia, e eu não percebi o abuso artístico que eu estava vivendo. Eu estava sendo explorada, e eu não voltava para casa nunca, e a criança em casa, eu angustiada. Não separa a mãe de uma cria, não, que dá muito ruim, gente, dá muito ruim, vai ser o terror. Eu lembro que o aeroporto de Campinas estava sendo reformado, e em uma das conexões eu parei o agente e falei, olha só, acabou, eu vou para casa agora. Ele olhou, não, você tem mais 2 shows para fazer em tal lugar, e nós já recebemos. Eu falei, eu sou uma mãe! A lâmpada que estava na minha cabeça fez, bluf, explodiu, a banda fez assim, e ficaram me olhando, o cara falou, tá bom, volta para casa. Eu entrei no avião tão brava, gente, tão brava. Eu falei, não quero saber, processe-me. Começa a processar. Eu vou para casa. Eu cheguei em casa, a mesma falou assim, ué, mas vocês voltaram? Eu falei, em tempo. Você precisa identificar o abuso. E você precisa identificar os abusadores. O abusador é aquele que se mete numa situação de credibilidade porque ele não tem. E ele quer usar a sua credibilidade em favor dele. Ele quer enriquecer com a sua credibilidade. Ele quer usufruir da sua credibilidade. Ele quer fazer dinheiro com a sua credibilidade. E Deus não tolera abusadores. Todo abusador tem um fim. A cabeça por cima do muro. Uma hora o anjo chega. O anjo chega com a espada, resolver. E ele chega na beira do muro e fala, vou entrar. E às vezes você tem que chegar e interceder e dizer, peraí, vai passar todo mundo? Não. Aqui tem criança, aqui tem família, aqui tem filhos, aqui tem gente boa, aqui tem gente crente, aqui tem gente que paga o preço, aqui tem gente que não fala mentira, aqui tem gente que fala a verdade, aqui tem gente que anda na luz. Toma o pecado e joga para lá. Vamos ficar em pé. Esse apelo eu vou fazer só às mulheres nessa noite. Os homens que vieram, depois podem conversar com as esposas em casa sobre isso. Eu não sei por quem você tem que interceder hoje. Talvez tenha alguma coisa muito errada dentro da sua casa, dentro da sua empresa, eu não sei o quê. Coisas que colocam a sua família em perigo emocional, sexual, financeiro, seja o que for. Nessa noite, talvez enfermidades. Nessa noite nós vamos cortar fora tudo aquilo que apresenta diante do mundo espiritual um alvo de perseguição. Preste atenção, não era o inimigo que estava perseguindo aquela cidade. Era o exército do Deus vivo. Hoje nós podemos dizer que eram os anjos. Vamos botar na tipologia dos anjos aqui. Os anjos estão buscando fazer justiça porque receberam uma ordem do rei. E o rei é Jesus. E os anjos não erram. Quando o anjo chega para executar uma ordem, ou um oficial de justiça chega para tomar um objeto, um carro, ou despejar alguém de uma casa, ele só precisa de uma base legal para desistir de fazer aquilo. O escrito de dívida assinado por Jesus, que é a confissão de pecado.
Se existe um escrito de dívida contra você, sua casa, seus muros, você hoje tem que apresentar esse escrito de dívida escrito pago. Nessa cidade não vai levar ninguém. Está tudo acertado. Está tudo justificado. E talvez você hoje tenha que pedir perdão pelo seu marido, porque ele não pede. Diante de Deus. Você não precisa me dizer o que é, não. Talvez você tenha que pedir perdão pelo seu filho. Você pode representar o seu filho agora aqui na frente. Talvez você possa interceder pela sua cidade hoje. Pela sua empresa. Você sabe o que você tem que jogar por cima do muro. A rebeldia sua ou de alguém. Mas nessa hora, eu vou pedir que o Senhor Jesus te cubra com o sangue dele. Em nome de Jesus, todo mundo que está ouvindo essa história. Você vai entregar Seba hoje no altar de Deus. Os anjos do Senhor já estão ao nosso redor. A palavra de Deus nos garante isso. Existem anjos de patentes diferentes que podem assumir frentes diferentes, mas nós estaremos dentro do 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Agora você é intercessora, você é diplomata, você que vai conversar com o mundo espiritual. Vem à frente agora. Você sabe o que você tem que entregar no altar. Eu não vou perguntar para você o que é. Vem interceder. Vem dizer ao Senhor agora: eu entrego o Seba que estava dentro do meu lar. Eu entrego Seba que estava dentro da minha empresa. Eu entrego Seba que estava dentro da minha igreja. Eu entrego toda maldição, toda rebeldia. Eu entrego tudo aquilo que é contra o rei. Eu entrego agora no altar. E eu não serei atingida. É para isso que as mulheres estão aqui hoje. Clama, 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 clama. Fala com Deus agora. Fala com Deus, fala com Deus. Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso diplomata, aleluia. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez você tenha que dizer agora: eu tenho filhos. Senhor, eu tenho filhos. Senhor, eu tenho marido. Senhor, eu tenho uma família. Não é justo que tudo que é meu seja tocado pela malignidade por causa do erro de uma pessoa. Eu não fecho com esse erro. Eu não fecho com essa injustiça. Eu não tenho nada a ver com esse pecado. Na minha casa, não. Clama, 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 mulher, clama, clama. Chora por quem chora por um filho, chora por quem chora por uma família, chora por quem chora por uma cidade, chora, chora. Protege os teus muros agora, levanta, você é uma guerreira. Intercede agora, intercede, chama agora a luz, chama a luz, chama a luz. Diga ao Senhor Jesus: vem, príncipe da paz, vem, cavaleiro do vento, entra agora pelos meus muros. O Senhor é o meu guarda, não dormita o guarda de Israel. Eu sou uma pacificadora. Eu sou aquela que está aqui para intermediar o conflito. E eu digo que enquanto eu estiver por dentro desses muros, nenhum mal sucederá àqueles que estão comigo debaixo das minhas asas. Eu sou uma mãe, eu sou uma esposa, eu sou uma filha. E o Senhor pode salvar o meu pai, o meu marido, os meus filhos, tudo aquilo que eu chamo de meu, porque eu te entrego Seba hoje. Não será encontrado no nosso meio nenhum escrito de dívida contra a nossa casa, contra a nossa família. Toma uma decisão hoje e fala: chega, eu serei apaziguadora. Eu serei a mulher que apazigua. Eu serei aquela que vai intermediar o conflito. Antes que o pai venha e peque contra o filho, eu vou entrar no meio e eu vou dar uma palavra de paz. Antes que o marido venha com violência contra a filha, ou a filha contra o pai, pode ser. Você que sabe o conflito que você está vivendo. Eu vou entrar no meio e eu vou intermediar a paz. Eu vou ter uma palavra certa para aquele coração. Eu vou dizer
a palavra certa no momento certo para a pessoa certa. E o mal não pulará os meus muros. Antes, eu jogarei o mal para fora dos meus muros. Levanta a sua mão comigo agora. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa hora, eu declaro que no seio da minha casa, da minha igreja, de tudo que eu chamo de meu, nenhum Seba prosperará. Antes, ao soar da trombeta, eu entregarei tudo aquilo que é mal diante do altar do Senhor, e eu não serei consumida, nem assolada pelo mal que os outros fizeram. A minha casa, a minha vida, o meu chamado estarão salvos, porque eu não tolero o pecado, porque eu não tolero a mentira, porque eu não tolero o suborno, porque eu não tolero o roubo. Antes, eu serei encontrada em honra para intermediar o conflito e salvar a minha cidade. Preste atenção. O exército do Senhor está andando. Em Apocalipse você vai ver que é um exército que passa, que é forte. Nos proféticos você vai ver que é um exército que passa e tudo vai florindo. Ou então em algum momento vai derribando tudo. Mas você é uma mulher lavada no sangue de Jesus. E por sua causa, por causa da sua identidade, você vai poder interceder por gente que nem podia. Mas você não pode tolerar Seba dentro dos seus muros. A Bíblia diz que o capitão tocou a trombeta e chamou um grupo com ele. Existem trombetas de rebeldia, existem trombetas de justiça, existem sons que movimentam o mundo espiritual. Você precisa ouvir a trombeta certa. Não abra o seu ouvido para a trombeta de rebeldia, de pecado, de maledicência. Ouça a trombeta certa. Nessa noite eu vou tocar o meu chofar. Vou tentar, tá, gente? Estou de batom, pode ser que dê ruim no começo. Mas as suas cadeias vão cair. E se tiver algum Seba escondido na tua casa, vai aparecer. Se tiver algum maligno escondido dentro dos seus, ele vai ser revelado. E você vai dizer: chega daqui para lá. Tá preparada, mulherada?